Nós vamos estudar a partir de agora os gases ideais ou gases perfeitos, que possuem as seguintes características. 1. As moléculas são pontos materiais, ou seja, para um gás ideal, as moléculas possuem massa, mas não possuem dimensão, ou seja, suas dimensões são desprezíveis. 2. Um gás possui grande número de moléculas em movimentos desordenados. 3. Entre essas moléculas, os choques são perfeitamente elásticos e de pequena duração. 4. São consideradas as forças que agem durante o choque entre as moléculas e também são consideradas as forças que agem durante as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente onde o gás está contido. Variáveis de estado de um gás. O estado de um gás é definido por um conjunto de 3 variáveis numéricas, e eu vou explicar cada uma para vocês agora. A primeira variável que nós vamos estudar é a pressão. A pressão de um gás contido num recipiente se deve às colisões que as moléculas desse gás efetuam contra as paredes do recipiente. As unidades mais utilizadas para a pressão são Newton por metro quadrado, que é equivalente a Pascal, como você estudou no primeiro ano. Também é utilizada a unidade atmosfera e temos a equivalência entre a unidade atmosfera e a unidade Pascal usando a seguinte conversão. Uma atmosfera é igual a 10 elevado à quinta Pascal ou 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Então, pessoal, em resumo, é o seguinte: a pressão de um gás se deve às colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente onde esse gás está preso. Lembra você que o recipiente ele pode ter volume constante, por exemplo, um botijão de gás, ou um volume variável, um recipiente que possua êmbolo, um recipiente que pode aumentar ou diminuir de volume, variando a altura de um êmbolo. Segunda variável de estado de um gás, volume. O volume de um gás é sempre todo o volume do recipiente onde esse gás está contido. Ou seja, se você tiver um gás dentro de um recipiente, você deverá considerar o volume desse gás igual ao volume todo do recipiente. Não haverá vazios. O gás vai ocupar todo esse volume, porque os gases são altamente expansíveis e suas moléculas têm praticamente nenhuma força de ligação entre elas. E olha só para recordar do primeiro ano, nós temos 1 litro igual a 1000 mililitros, pode ser que a gente use isso em algum exercício, uma conversão de unidade que pode ser útil, e 1 metro cúbico igual a 1000 litros, também lá do primeiro ano, ou talvez do CFB, do ensino fundamental. Terceira variável de estado de um gás importantíssima, temperatura do gás, mede o grau de agitação molecular do gás. A temperatura sempre será usada, sempre será medida na escala absoluta, ou escala Kelvin. Lembrando a vocês, como eu ensinei ainda durante a aula, na primeira semana de aula, que a temperatura na escala Kelvin é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Sempre recordar isso aqui. Para o estudo dos gases ideais, tanto na física quanto na química, só é admissível usar a escala Kelvin para a resolução de exercícios. Equação de Clapeyron. Mais uma matéria que tem a ver com física e tem a ver com química. A equação de Clapeyron relaciona as 3 variáveis de estado de um gás. Relaciona pressão, volume e temperatura, através da seguinte igualdade. Pressão vezes volume é igual a número de mols de um gás, de uma determinada massa de gás, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura na escala Kelvin. PV igual a nRT. N é o número de mols do gás. Um mol é um conjunto de alguma coisa. No estudo dos gases, um mol é um conjunto de moléculas. E esse conjunto de moléculas é dado pelo número de Avogadro, conforme vocês estudaram na química. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol. R é a constante universal dos gases perfeitos e o seu valor depende das unidades em que ela é dada.
Por exemplo, você tem R igual a 0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Isso é igual a 8,31 Joule dividido por mol vezes Kelvin. Esses valores não precisa decorar, eles são fornecidos. Temos agora a Lei Geral dos Gases Perfeitos. O que é a Lei Geral dos Gases Perfeitos? É uma equação que relaciona, por exemplo, dois estados de uma mesma massa de gás ideal. Estado inicial 1, estado final 2. Eu estou falando aqui de dois estados, mas essa equação ela pode ser extrapolada para 3, 4, 5, N estados de um gás. É só você, digamos assim, considerar que o gás pode evoluir do estado 1 para o 2, depois do 2 para o 3, depois 4, depois 5, etc. Mas usando dois estados, aqui no nosso exemplo, estado inicial 1 e estado final 2, você tem que entender o seguinte: o estado inicial 1 do gás era definido por pressão 1, volume 1, temperatura 1. Você faz uma transformação gasosa nesta massa de gás, ou seja, você altera pressão, volume, temperatura, realizando diversos processos que serão estudados a seguir. Fazendo essas alterações, o gás assumirá um estado final 2, com outra pressão, outro volume, outra temperatura ou com alguma dessas três variáveis igual à primeira. Depende do tipo de transformação que nós fizermos. Aplicando a equação de Clapeyron aos dois estados, temos o seguinte: para o estado 1, temos P1 vezes V1 igual a NR vezes T1. Para o estado 2, temos P2 vezes V2 igual a NR2. Se nós dividirmos uma equação pela outra e anularmos, cancelarmos, simplificarmos N vezes R por N vezes R, vamos chegar à seguinte Lei Geral dos Gases Perfeitos. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, essa equação aqui é facilmente demonstrável a partir da divisão dessas duas equações anteriores. Dividindo uma pela outra, cancelando o que pode ser cancelado, chegamos à seguinte ideia: P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. A Lei Geral dos Gases Perfeitos é a equação mais importante desse capítulo. Precisamos tomar muito cuidado no seu estudo, que será desenvolvido a partir das próximas videoaulas. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima!